Bem, olá a todas e a todos. Eu sou o professor Diego Cirne, da área de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, e este é o nosso primeiro encontro para o projeto ProEnem 2020. Primeiro gostaria de dizer que é um prazer estar aqui participando desse projeto e poder ajudar de alguma maneira nesses tempos difíceis, contribuindo de alguma forma com dicas e resolução de questões envolvendo assuntos ligados à literatura na prova de linguagens. Desejo que todos tenham um bom curso, que todos estejam com saúde, assim como suas famílias, ok? Nessa videoaula de hoje, vamos trabalhar alguns tópicos gerais ligados à leitura de textos literários. Um assunto sempre presente nas provas nos últimos anos, abordando compreensões e métodos de interpretação de variados textos literários. Nesta videoaula, vamos trabalhar alguns conceitos ligados a esses pressupostos de leitura e vamos resolver questões sobre o assunto, dando dicas para vocês, ressaltando conteúdos e conceitos que são importantes para questões desta monta, ok? Primeira coisa importante é a gente saber, para poder ter uma visão mais apurada, mais rápida na hora da prova, o que é um texto literário. O texto literário é uma representação artística da realidade caracterizada pela função poética da linguagem e pela subjetividade. Veja, destaquei aqui o conceito de texto literário, mas de certa maneira é um conceito que pode ser ampliado até para outras artes. Esse primeiro grifo aqui do lado direito, representação artística, tem um asterisco aqui, porque é um conceito que vem lá de Aristóteles, lá da Grécia Antiga. Na arte poética, Aristóteles definiu literatura como poiesis e mimesis. Poiesis, poesia, como arte, como criação artística, como criação estética, e mimesis como imitação da realidade, ou seja, o texto é criado pelo poeta para representar a realidade assim como ela é num ideal, numa relação de verossimilhança. Já os formalistas russos, Roman Jakobson, dizia que o texto literário era definido pela literariedade, que é a característica da função poética da linguagem. O assunto de funções de linguagem também é um assunto abordado anualmente, mas a função poética que nos interessa agora é aquela que dá ênfase à transmissão da mensagem, ou seja, a mensagem ela é transmitida de uma maneira mais elaborada, e isso é próprio de um texto literário. Por isso, a arte literária ela é muito subjetiva. Ela depende das intenções desse sujeito que é o artista, que é o poeta, que é o criador, de sua visão de mundo, de suas intenções literárias, certo? De acordo com suas características, os textos literários, podem ser classificados como líricos, épicos, dramáticos e narrativos. Vejam, quando eu falo em características dos textos literários, é característica de estrutura, de tema, de finalidade artística. Então, lá na Grécia Antiga, ainda com Platão e Aristóteles, os textos eram classificados como líricos, épicos e dramáticos. Daqui esse primeiro asterisco. Líricos eram os poemas cantados como expressão de sentimento. Épicos eram os poemas longos que contavam as histórias dos heróis nas guerras, nas viagens, como a Ilíada e a Odisseia de Homero. E os textos dramáticos eram as peças de teatro, encenadas para o público. Os textos narrativos, veja que aqui a gente tem, de um primeiro momento, estrutura e tema diferentes. Os textos narrativos são os textos em prosa.
E lá na Grécia Antiga não consta essa classificação de textos narrativos, por isso que esse asterisco está à parte. É uma classificação mais da Idade Moderna. A partir do Renascimento, os textos em prosa, os romances, se tornam mais populares. Você tem um boom disso, digamos assim, a partir do século XIX, com os folhetins. Então, os textos narrativos já são outra estrutura, né? De narração e de estrutura em prosa. Certinho? A partir disso, a gente já vai ter como afunilar nossa atenção para lirismo, para textos líricos, que é o assunto aí subtópico para as questões 1 e 2. Acompanhe aqui, ó, do lado esquerdo, lirismo. Canto emocional em primeira pessoa, eu lírico, estruturado em versos, não estruturada, mas estruturado, uma poesia estruturada, mas aqui é o canto estruturado em versos. Pode ser canção, soneto, ode, elegia, tem umas reticências aí. Plurissignificação da linguagem, conotação, musicalidade e subjetivismo. Parando para pensar um pouco, que lemos, pedindo desculpa aqui pelo erro de digitação, a poesia lírica, o lirismo, é um canto de emoções. Geralmente está em primeira pessoa. Essa voz poética que canta seus sentimentos, que canta suas emoções. Geralmente é chamada como eu lírico, mas pode ser chamado de voz lírica, eu poemático, como Salvatore Adorno coloca, eu poético, certo? E aí chama a atenção aqui, ó, lirismo, poesia lírica, eu lírico, voz lírica, para essa ilustração aqui do lado direito. Você tem uma estátua romana de Erato, lá do século II depois de Cristo, dentro do período clássico, aí um pouquinho depois das origens, mas é uma musa da poesia lírica, ela dá inspiração aos poetas, e a lira é essa harpazinha aqui em forma de U. Os poemas eram escritos para serem cantados, e os poetas expressavam emoções, geralmente em primeira pessoa, a partir desses textos. Por isso, como é uma lira, é um instrumento musical, a gente tem aqui a ideia de musicalidade que vem sempre implícita, né? Inclusive canções que são trabalhadas no Enem todos os anos como expressão poética, como expressão lírica. Lembrando que esse eu lírico como representação poética da realidade, como a gente viu lá no conceito de Aristóteles, ele é uma entidade artística, ficcional. Não necessariamente é o poeta. Na abordagem das questões, vai se chamar geralmente de voz poética, de eu lírico, voz lírica, porque é uma construção ficcional que não necessariamente corresponde à biografia. É uma representação de um sentimento, juntando já a discussão sobre gênero lírico e sobre texto literário, certo? Em língua portuguesa, o soneto é uma forma poética de 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos, muito utilizado em textos líricos. Camões, Cláudio Manuel da Costa, Augusto dos Anjos foram grandes sonetistas e grandes poetas líricos. Ode é um poema de exaltação a algo ou a alguém, elegia, poema de tom triste, às vezes tem a ver com morte. E já pedindo desculpa a vocês aí, num barulho aqui nas reformas da vizinhança, que às vezes pode entrar na nossa aula, tá? Como é um texto curto, de expressão sentimental, é um texto que a linguagem é muito plurissignificativa, ela traz muitos significados. Por isso que ela é uma linguagem da conotação, dos sentidos figurados, né? Com metáforas, comparações, imagens poéticas, que são as alegorias. E aí se torna o texto lírico um texto mais denso. Primeiro porque ele fala de emoção, e a emoção é algo muito subjetivo, como está aqui destacado por último, lembrando que tudo que é subjetivo se refere a um sujeito, que é esse sujeito lírico que expõe seus sentimentos. Então, ele condensa suas emoções em nível de linguagem, né, numa estrutura em versos, num poema curto. Então, há muita complexidade nos textos líricos e isso é muito abordado. Então, que intenções
poéticas revelam a afetividade do eu lírico, como essa estrutura poética do lirismo expressa sentimento, isso é que geralmente vai aparecer para a gente, tá? Vamos exercitar isso aqui nessa primeira questão. Foi um poema de Hilda Hilst, que se viu de situação problema no Enem do ano passado, tá? Só um minutinho, tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Acompanhe a leitura do texto primeiro, depois a gente discute um pouquinho e vê o enunciado, o que é que a questão quer, passa para as alternativas, tá? Vai ser assim nosso método. Essa lua enlutada, esse desassossego, a convulsão de dentro, ilharga dentro da solidão, corpo morrendo, tudo isso te devo. E eram tão vastas as coisas planejadas, navios, muralhas de marfim, palavras largas, consentimentos sempre. E seria dezembro. Um cavalo de jade sob as águas, dupla transparência, fio suspenso, todas essas coisas na ponta dos teus dedos, e tudo se desfez no pórtico do tempo, em lívido silêncio. Umas manhãs de vidro, vento, a alma esvaziada, um sol que não vejo, também isso te devo. Veja, é um poema em primeira pessoa. Você pegar aqui, ó, tudo isso te devo, flexionado em primeira pessoa, é o eu lírico que fala, é a voz poética. Essa voz poética está se dirigindo a outra pessoa, há uma injunção, né? Uma interlocução, perdão, a outra pessoa. Te devo. Aqui, lá no início do texto. Essa segunda pessoa a quem o eu lírico se dirige, provavelmente é uma pessoa amada. O tema lírico do texto é o amor. Um amor que não existe, há uma separação. Há uma lua de luto. E veja essa simbologia como é carregada, né? De luto, de noite, de escuridão, de sofrimento, de desassossego. Essa convulsão de dentro é intimista, né? Mostra um sofrimento. É a solidão como separação e tudo que se desdobra disso. O corpo morrendo, as coisas que existiam e não existem mais. O eu lírico está dizendo a essa pessoa amada ausente que toda essa desgraça pela qual ele passa, ele deve a essa pessoa amada. Eu devo a você esse sofrimento. E veja que ele comenta aqui, onde o cursor vai passando, que tudo isso que era amor se desfez no pórtico do tempo, em lívido silêncio, em um silêncio pálido. Que é uma sinestesia, uma mistura de sentidos físicos de profundo sofrimento, de conotação de solidão, de sofrimento. O silêncio porque eu não tenho mais o que falar, a palidez porque eu estou morrendo. E veja que foi o porto do tempo que desfez isso. Então tudo que existia antes, olha a ideia de passado aqui. As coisas planejadas, aí veja a simbologia, navios, muralhas de marfim, como as grandezas desse amor, as riquezas desse amor, palavras largas, aquilo que sempre era sim, que era consentimento. Veja que imagem bonita, um cavalo de jade sobre as águas, tudo que era transparente, tudo que estava nos dedos da pessoa amada, tudo se desfez. Então, na ideia de tempo, era o que existia e não existe mais. Esse é o motivo do sofrimento do eu lírico. Texto triste aí, mas bonito, né? Bem construído. Aqui do lado direito, o enunciado faz o recorte da sua leitura, né? No poema, o eu lírico faz um inventário de estados passados espelhados no presente. Ou seja, aquilo que eu tinha no passado em nível amoroso e como eu vejo hoje, como eu vivo isso hoje. Espelhado mesmo de espelho, né? Numa contraposição de reverberação entre experiências vividas no passado e sentimentos presentes.
A partir disso, é um inventário como uma descrição, um saldo, né, um resumo dessas lembranças, desse sofrimento. Aflora o, letra A, cuidado em apagar da memória os restos do amor. Então, o cerne do lirismo do texto, diz a letra A, é que o eu lírico deseja apagar o que restou desse amor. Letra B, amadurecimento revestido de ironia e desapego. O amadurecimento como passagem do tempo, as ideias vão amadurecendo e ficando mais claras. Eu estou como alguém que sofre por um fim amoroso, estou me desapegando disso, mas a linguagem é irônica, diz a letra B. Ou será a letra C? É um mosaico de alegrias formado seletivamente. Um mosaico como o caleidoscópio das emoções. E segundo a letra C, são alegrias que marcam essa expressão lírica. Já a letra D nos diz que é um desejo reprimido convertido em delírio. O paradigma afetivo da voz poética é que ela guarda um desejo e isso a faz delirar, devanear. Ou será a letra E? Arrependimento dos erros cometidos. Isto é, a voz poética sofre porque está arrependida dos erros que cometeu que provocaram essa separação. Como é que você identifica o inventário lírico deste poema? E a resposta vai ser a letra B. Amadurecimento revestido de ironia e desapego. Amadurecimento de passagem do tempo, né? Sofrimento mais maduro. Psicanaliticamente uma ideia de luto mesmo, de passagem. Eu destaquei aqui, ó, veja, ironia como inventário de sentimental, com um asterisco, para você lembrar o conceito de ironia como expressão da linguagem, né? Eu afirmo algo, mas implicitamente eu estou dizendo justamente o contrário. Você tem um eu lírico aqui, absolutamente sofredor, e agradece à pessoa amada por isso. Tudo isso te devo. Também isso te devo. Eu te devo toda a minha desgraça. Obviamente isso não é um agradecimento, isso é uma ironia. Estou reclamando à pessoa amada toda a desgraça pela qual eu passo. E está se desapegando porque é um processo de separação. O eu lírico faz um inventário de estados passados espelhados no presente. Segundo Salvatore D'Onofrio, num texto dele de teoria literária sobre lirismo, ele chama isso de similaridade, que é uma grande forma de expressão lírica. O eu lírico no presente ou reflete os sentimentos passados ou projeta a partir da sua condição presente o futuro. E nesse jogo, nesse embaralhamento de tempos, vem uma expressão lírica que explica muito bem o texto. Acompanhe aqui do lado esquerdo. Veja como é passado. Eram tão vastas as coisas planejadas. Os navios, as muralhas de marfim, as palavras largas, os consentimentos. E olha o espelhamento do presente. Tudo se desfez no tempo. Ou seja, o passado era uma coisa, o presente é hoje. É outra. Hoje é palidez, silêncio, alma esvaziada, um sol que não brilha mais, só uma lua de luto, como a gente viu. Então, bem interessante a construção lírica aí, um grande texto e uma questão bem à cara de como eles abordam a leitura de um texto lírico, certo? Pedindo aí um viés geral de compreensão do lirismo a partir dessas dicas aí que a gente compartilhou com vocês. O texto 2 do Enem 2016, nessa videoaula de hoje a gente vai pegar questões dos últimos 10 anos para fazer um panorama, é um outro tipo de abordagem dos textos literários, onde eu coloco como situação problema um texto que faz uma abordagem teórica geral sobre algum assunto.
ou um gênero literário, ou um autor, alguma coisa assim. Aqui é mais singular porque eu tenho um poema de Ana Cristina César escrito em forma de texto teórico sobre poesia, especificamente sobre um tipo de lirismo, como a gente vai ver. Então vamos ler essa situação problema, eu vou molhar a garganta aqui um pouquinho. E a gente depois discute o texto, tá? Acompanhe então a leitura. Primeira lição. Os gêneros de poesia são lírico, satírico, didático, épico, ligeiro. O gênero lírico compreende o lirismo. Lirismo é a tradução de um sentimento subjetivo, sincero e pessoal. É a linguagem do coração, do amor. O lirismo é assim denominado porque em outros tempos os versos sentimentais eram declamados ao som da lira. O lirismo pode ser A. Elegíaco, quando trata de assuntos tristes, quase sempre a morte. B. Bucólico, quando versa sobre assuntos campestres. C. Erótico, quando versa sobre o amor. O lirismo elegíaco compreende a elegia, a nênia, a endecha, o epitáfio e o epsédio. Elegia é uma poesia que trata de assuntos tristes. Nênia é uma poesia em homenagem a uma pessoa morta. Era declamada junto à fogueira onde o cadáver era incinerado. Endecha é uma poesia que revela as dores do coração. Epitáfio é um pequeno verso gravado em pedras tumulares. Epsédio é uma poesia onde o poeta relata a vida de uma pessoa morta. Veja, é um pouco poesia falando de poesia, já a gente volta a essa ideia. Começa falando de poesia como um todo, aqui no primeiro verso, ó, os tipos de poesia, poesia lírica, satírica, didática, épica, ligeira. A gente falou um pouco aqui de lírico e épico. Satírico é aquela construção literária crítica e irônica, né? Depois faz o recorte para o que é lirismo, coisa do sentimento subjetivo, do sujeito lírico, é a linguagem do coração, da emoção, é lirismo porque tem origem musical da lira, a gente já sabe de tudo isso. E depois, a partir desse verso, a poetisa organizou um outro recorte, ó, de poesia em geral para poesia lírica, ela vai dar uma tipologia da poesia lírica, vai afunilando mais a discussão até chegar a um ponto final. Existem 3 expressões de expressão lírica. Expressão elegíaca, que trata de assuntos tristes, a gente falou ainda agora de elegia. A expressão bucólica, que fala de textos sentimentais ligados a experiências no campo, vai falar disso quando falar do arcadismo. E erotismo não é erotismo no sentido da carnalidade, da sexualidade, mas erotismo ligado às origens do deus Eros, que é o deus amor. Platão fala disso, por exemplo, no Banquete, na homenagem ao deus Eros. E depois dos 3 tipos de lirismo, ela faz um recorte só para elegia e cita textos elegíacos, que tem a ver com morte, com assuntos tristes, ok? Com túmulo, morte, dor de sofrimento e tal. Então é uma poesia explicando poesia, depois poesia lírica, depois um tipo só de lirismo, certo? A partir disso, o enunciado faz o recorte, né? No poema de Ana Cristina César, a relação entre as definições apresentadas e o processo de construção do texto indica que o ou a. Ou seja, a relação entre as definições sobre poesia, poesia lírica e lirismo elegíaco, como a gente viu. E a construção, o texto é construído como sendo um texto teórico, denotativo, mas é um texto poético, organizado em versos, como se fosse uma poesia explicando poesia, certo? Então isso indica que, letra A, o caráter descritivo dos versos assinala uma concepção irônica de lirismo. Ou seja, ela está descrevendo de maneira irônica o que é lirismo. Letra B,
O tom explicativo e contido constitui uma forma peculiar de expressão poética. C. A seleção e o recorte do tema revelam uma visão pessimista da criação artística. Ou seja, a letra D mostra que o poema está explicando alguma coisa, mas do ponto de vista lírico é meio contido, é uma forma poética diferente. A letra C diz que houve uma seleção e um recorte do tema, mas a visão da voz poética é uma visão pessimista sobre a criação poética, sobre esse tipo de construção literária. A letra D já diz que a enumeração de distintas manifestações líricas produz um efeito de impessoalidade, ou seja, os tipos de lirismo que são apresentados lá, letra A, letra B, letra C, são impessoais. Ou ainda a letra E nos diz que a referência a gêneros poéticos clássicos expressa a adesão do eu lírico às traduções literárias. Traduções literárias, como tudo que foi produzido na literatura da Grécia Antiga para cá, ocidentalmente é isso. É outro tipo de abordagem que o Enem faz às vezes, como um texto contemporâneo aborda uma tradição literária da Idade Média ou do século XIX. Então, a letra E está nos dizendo que, por falar das origens clássicas gregas, citando gêneros gregos, citando a origem clássica do termo lírico, o eu lírico está aderindo às traduções gregas, certo? Com que letra você ficaria, então, para entender esse texto de Ana Cristina César em relação ao que foi exposto e sua estrutura? E a nossa resposta é a letra B. Vejamos, olha o que eu destaquei aqui no enunciado. A relação entre as definições apresentadas são definições sobre poesia lírica e sobre lirismo elegíaco. E o texto foi construído lembrando textos denotativos, manuais sobre literatura, textos teóricos, até dividindo em subtópicos, etc. Todo um método científico de exposição, mas é um texto poético. Então veja, por que a letra B? Ele está explicando poesia na poesia, e nesse sentido o texto é mais contido, porque é um texto em terceira pessoa. O eu lírico não está expondo seus sentimentos, ele está falando sobre lirismo. Porque é uma forma peculiar de expressão poética a que se dá o nome de metalinguagem. Nos termos de Roman Jakobson, é a função metalinguística, quando o código fala do próprio código. E no caso do texto de Ana Cristina César, é literatura falando de literatura, é poesia falando de poesia. Em algumas questões você pode encontrar isso com o nome de metapoesia, ou seja, metalinguagem é a linguagem que fala da própria linguagem, metapoesia é a poesia que fala da própria poesia. Então foi uma maneira bem ímpar de abordar lirismo na prova de 2016. Pegou um poema que ele não é lírico per se, mas ele fala sobre lirismo, certinho? Letra B, espero que você tenha entendido aí uma questão mais difícil, tá? Mais elaborada. Para as questões 3 e 4, vamos aí a nossa lousa, né? Para lembrar conceitos sobre o texto dramático. As questões 3 e 4 são sobre esse assunto, certo? Depois de molhar a garganta, vamos lá. Drama. Roteiro de encenação. Estrutura cênica, com cenas, atos, rubricas. Há um dramaturgo. Na encenação vai ter um diretor, atores, cenografia, figurino. Gêneros dramáticos são tragédia, comédia, auto. E aí vem uma reticência. Coloquei aqui para ilustrar do lado direito as máscaras, né, que estão lá na origem grega. Aristóteles comenta isso na Poética. Nas origens do teatro ocidental, a máscara rindo, a comédia, a máscara triste, com a testa sulcada, é a tragédia, né, como os gêneros dramáticos gregos originais.
Drama, a palavra drama, vem do grego, quer dizer ação, do grego drau. Então, o texto dramático, eu não quero que você pense só na acepção de drama como uma coisa triste. Não é essa acepção de drama que nós temos apenas. Drama é ação. Aristóteles diz, não é um texto para ser lido como texto épico. É o texto para ser visto em ação. E como é que eu transformo um texto em ação? Eu o coloco em cena. É um texto dramático. O dramaturgo ele faz um roteiro para que aquele texto seja transformado em ação. E eu gosto da palavra encenação porque tem a ação do drama com a ideia de cena. Você vai a um teatro para ver a encenação, ou seja, esse roteiro se transformando em drama. Mas está aqui o asterisco, pode ser a dramatização. Você vai ver em ação porque os atores vão estar lá se movimentando, né? Já como uma unidade mínima de dramatização. O ator, como diz a teoria, empresta vida às personagens para dramatizar. Então, interpretação por atores. Ou seja, sempre a ação está lá, a dramatização, encenação, representação por atores. O texto dramático ele está dividido geralmente em cenas e atos, como se atos fossem blocos de cenas. Alguns têm uma subdivisão intermediária que são os quadros, os blocos de cenas que formam os atos. As rubricas são aquelas passagens em itálico em um texto dramático, se você já viu um texto dramático, se não leu a gente vai identificar nas questões, são as intenções do dramaturgo de como ele quer que sua peça seja encenada, como vai ser a movimentação dos atores em cena, como vai ser o cenário, qual é a época que ele deseja representar artisticamente, certo? Quando o texto vai ser dramatizado, aí você tem o texto do dramaturgo, mas você tem a adaptação do diretor, né? Você tem a autonomia dos atores, você tem estruturas de encenação, de cenário, de figurino, de luz, de sonoplastia, né? São vários elementos que formam a encenação. Eu falo aqui em gêneros dramáticos, mais ligados ao teatro, mas lembro que eu posso ampliar essa teoria sobre a representação artística voltada para a encenação para discutir um roteiro de um filme, de uma série, de uma telenovela, ok? Mas em teatro a gente tem tragédia e comédia aqui nas máscaras já como gêneros gregos originais. Aristóteles vai designar a tragédia como o texto dramático que provoca catarse, que é a comoção negativa. Você tem medo que aquilo que você está vendo aconteça na realidade. E você purga os seus sentimentos ruins. Quando a peça acaba, você faz uma descarga emocional, porque você viu aquela dramatização, teve medo que aquilo ocorresse na realidade e purificou um pouco sua psique. Para Aristóteles, a tragédia perfeita era Édipo, rei de Sófocles. Édipo é o rei de Tebas e descobre que matou o pai e casou com a mãe sem saber. Uma tragédia pesadíssima, né? Fura seus olhos e o público, ao ver aquilo, tem uma carga emocional negativa e quando aquela peça acaba, se alivia, era só a arte. Passou. A grande característica da comédia, ainda na acepção que a gente tem hoje, Salvatore D'Onofrio entende que no século XX, com o cinema, tudo virou drama, né? E se a gente pegar a classificação de filme na Netflix, por exemplo, né, você vai ter drama como tragédia, mas a comédia se mantém. A gente ainda tem contato com a comédia com essa denominação, né? A partir de textos fílmicos. A comédia, a grande característica da comédia é o riso. Enquanto tragédias e epopeias, segundo Aristóteles, epopeias são os poemas épicos, representam
heróis superiores a nós, em híbridos, em excesso, que têm contatos com os deuses, que têm causas sobre-humanas. A comédia representa pessoas inferiores a nós. Segundo Salvatore D'Onofrio, ele entende essa passagem de Aristóteles dizendo que inferiores a nós porque são ações muito ordinárias no nosso cotidiano. E é isso que provoca o riso. Eu vejo, por exemplo, um filme de Chaplin, e Chaplin tropeça e cai, o personagem lá do Carlitos, e a gente ri porque aquilo é o rasteiro da realidade e a gente se identifica com isso. Você reconhece, você já levou uma rasteira, você já viu alguém caindo, e isso provoca riso. No sentido moral, esse riso, na leitura aristotélica de Salvatore D'Onofrio, provoca moralização. Aquilo que é ridículo, aquilo que foi transformado em riso, você vê, ri e não repete mais na realidade. Então, se você vai aplicar essa teoria, por exemplo, a um vídeo da Porta dos Fundos que está fazendo sátira política, você identifica aquilo no rasteiro da realidade, no errado da realidade, no inferior, até no sentido moral da realidade, e você se moraliza tentando não repetir aquilo, né? Tô mais discutindo aqui porque você pode ter uma abordagem de uma comédia, de uma tragédia, enfim. O Alto é uma peça criada no humanismo português, por Gil Vicente, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. O Alto é uma peça de tradição católica, né? Tem crítica, tem riso, mas difere da comédia porque tem uma tradição religiosa, expressivamente católica. O Alto mais famoso da nossa literatura é o Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Então, você tem a Compadecida, uma designação católica, é Nossa Senhora, né, que vai aparecer lá no julgamento para ajudar João Grilo e os demais que estão sendo julgados ali por Emanuel e pelo encourado. Certinho? A partir dessa lembrança, a questão 3, texto dramático cai. Nos últimos 10 anos, você tem quase 10 questões, numa média de quase uma questão por ano. Mas a primeira questão que a gente vai abordar sobre drama, a situação problema é parecido com o texto de Ana Cristina César, só que não é um texto poético, é um texto teórico mesmo. A Fran Coutinho discutindo o que é drama. Fazendo um resumo um pouco do que a gente conversou aqui. Acompanha. Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a representação. Lembrando que representação é dramatização, encenação, ok? Como sinônimo. A palavra vem do grego, drau quer dizer fazer, né? Quer dizer ação. Então é um texto escrito para ser visto em ação, dramatizado. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. A unidade mínima de dramatização é o ator no palco. É o ator encenando. Você pode ter só o ator no monólogo, por exemplo. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, caracterizada. Ele vai fazer aí uma exposição pausada do texto dramático. 1. Pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e à ação. O encadeamento enredístico, lá desde Aristóteles, tem que ter verossimilhança, né? Que é fazer parecer verdadeiro numa relação de causa e efeito. Então deve ter lógica a história. Pela ação dramática, a trama, o enredo, que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens, encadeadas à unidade de efeito e segundo a ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Veja, os atos dramáticos, conjunto de cenas, disposição. Aristóteles vai dizer que uma peça com um tempo perfeito de representação tem 3 atos. É claro que isso foi quebrado ao longo do tempo. Você pega no Renascimento, por exemplo, Shakespeare quebra isso com 5 atos. Você tem peça em um ato só. Não. Mas está aí um debate teórico interessante.
Ele faz uma exposição que dá para discutir muitos enredos. Ó. A peça começa com a exposição, Édipo Rei. Os cidadãos tebanos vão ao rei de Tebas e dizem a ele que os deuses estão castigando a cidade porque alguém cometeu uma atrocidade. É a exposição do problema. O conflito se dá quando Édipo avisa aos seus cidadãos que vai resolver aquele problema, vai descobrir quem é e castigá-lo. Isso se complica quando ele descobre, a partir de uma indicação do sábio, o velho cego Tiresias, que ele foi responsável por aquilo. E o clímax, o ponto alto, a tensão dramática elevada, é quando ele descobre que, sem querer, ele tinha matado o pai no caminho para Tebas, casado com a própria mãe, Jocasta, e quando essa história vem à tona, ele já tem 2 filhas com ela. Então, o desfecho trágico é, ele prometeu castigar quem cometeu a atrocidade. Foi ele mesmo. E ele vai dizer, se o cego Tiresias, sem os seus olhos, não conseguiu ver a verdade, ou melhor, conseguiu ver a verdade e eu não consegui com os meus olhos, não preciso dos meus olhos. Ele fura seus olhos e se sentencia ao alto degredo, vai embora. Então, bem interessante aí como o texto dramático ele atende mesmo a essa estrutura muitas vezes. 3. Pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais e espirituais em que se situa a ação. É o cenário, o espaço cronológico, geográfico e social onde se passa a história, geralmente numa rubrica, o dramaturgo expõe qual é o cenário. Você pega o Pagador de Promessas, de Dias Gomes, lá da década de 50 para 60, e aí Dias Gomes colocou lá na rubrica. A história se passa em Salvador, na época atual, em frente à igreja de Santa Bárbara. Então aí você já tem todo o trabalho que será feito de cenografia, você tem toda a história se passando dentro daquele espaço específico. Para encerrar aqui, 4, pelo tema, ou seja, a ideia que o autor, o dramaturgo, deseja expor ou a sua interpretação real por meio da representação. O autor de drama é o dramaturgo. A visão de realidade que ele vai representar na arte pode ser cômica, pode ser trágica, pode ser religiosa, enfim. Ok? A partir disso, passemos para o enunciado aí. Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que, ou seja, a situação-problema é o texto de Afrânio Coutinho. Você já deve ter conhecimento sobre o que é um drama, o que é um espetáculo teatral. Então, junte uma coisa com o conhecimento que você tem, analise esse texto, essa situação-problema e conclua. Conclua que, letra A, a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma coletiva. A letra A está nos dizendo que só existe dramatização com uma pessoa. Se pode ter mais de uma pessoa envolvida numa representação teatral. B. O cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo, independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores. A saber, o cenário, a cenografia, trabalha independente de todo o demais aparelho estético dramático. Tem a ver com o tema, não tem a ver com os atores. Será, hein? Letra C. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. Apesar de você ter um texto dramático como um roteiro original, esse texto pode estar adaptando vários outros tipos de textos, nos diz a letra C. Podem ser contos, podem ser lendas, podem ser romances, poesias, outros gêneros literários, podem até não ser gêneros literários, notícias ou imagens, enfim. Letra D. O corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral,
visto que o mais importante é a expressão verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os dias atuais. Em outros termos, interessa do ator, segundo a letra D, apenas sua voz, porque a dramatização é só uma expressão verbal. Sua expressão corporal serve para nada. Segundo a letra D, isso vem desde a Grécia Antiga até hoje em dia. E a letra E nos assere que a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção-recepção do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes, agregadas posteriormente à cena teatral. Vai um pouco ao encontro do que diz a letra B de bola. A letra B fala de cenário, cenografia, e a letra E fala de outros elementos de representação teatral, que são a iluminação e o som, que, segundo a letra E, de acordo com a letra E, não dependem de nada de todo o demais aparelho dramático. E aí? O que é que você pensa sobre texto dramático para chegar à letra C? Ó. Os elementos que constituem o espetáculo teatral, todos os elementos. Por isso que as alternativas falaram de cenário, de ator, de som, de luz. E a partir disso, temos que o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais. Perfeito. Tudo pode ser transformado em drama. Tudo pode ser encenado. Contos. Você tem contos aí de Machado de Assis que viraram filmes. Eu até indico para você conhecer mais da obra de Machado de Assis. O Enfermeiro, Uns Braços. Você tem romances que se transformaram em filmes, como O Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, ou Os Capitães da Areia, de Jorge Amado. Você tem poesias, a música Faroeste Caboclo, da Legião Urbana, se tornou filme. De qualidade até discutível, mas se tornou filme. Notícias. Você pega, por exemplo, um telejornal que vai fazer a reconstituição dramática de um crime. Tudo pode ser dramatizado. Resposta letra C. Certinho? Passando aí para a questão 4, temos como situação problema uma peça de Dias Gomes. O Odorico, o Bem Amado. É um texto cômico. Odorico Paraguaçu é o prefeito de uma cidade chamada Sucupira, e a peça vai transformar em riso cômico os desmandos de um prefeito autoritário, corrupto e arbitrário. Sua promessa de campanha foi construir um cemitério em Sucupira, que não tinha cemitério. E o segundo quadro, aquilo que eu disse a vocês, Dias Gomes optou aí não por cenas e atos, mas por quadros, vai mostrar parte desse drama, certo? Cômico. Bem, obrigado aqui pela licença, tomei uma minha, vamos ler. Uma sala da prefeitura. O ambiente é modesto. Durante a mutação, ouve-se um dobrado e vivas a Odorico. Viva o prefeito! Etc. Estão em cena Doroteia, Juju, Disseu, Dulcinea, o Vigário e Odorico. Este último, a janela discursa. Veja, é uma rubrica para mostrar a intenção do dramaturgo como deve começar o segundo quadro. Acabou o primeiro quadro, as cortinas se fecham, cenografia trabalha, muda o cenário, e quando abrir para o segundo quadro, esta vai ser a disposição. O cenário vai ser a sala da prefeitura. O ambiente é modesto, é simplório porque é uma cidade pequena. As personagens que estarão em cena: Odorico Paraguaçu, o padre, o vigário. Você tem Disseu, que é o assessor dele, Disseu Borboleta, e as irmãs cajazeiras, que são apaixonadas por ele. Doroteia, Juju
e Dulcinea. O acompanham, as três disputam o amor dele. Odorico está discursando à janela. Veja, o tema cômico é um político. Veja agora a primeira fala dele. Povo sucupirano, agoramente já investido do cargo de prefeito, aqui estou para receber a confirmação, ratificação, a autenticação e, por que não dizer, a sagração do povo que me elegeu. E aplausos vêm de fora. Esse aplausos vem de fora é a rubrica que eu disse a vocês. No meio das falas ela vai aparecer geralmente entre parênteses ou dividido por alguma pontuação, como vírgulas ou até mesmo por travessões. Sempre em itálico, para aparecer assim antes das falas, isolado, certo? As pessoas gritam, viva o prefeito, aplaudem, porque é o discurso dele, digamos assim, um discurso de posse como prefeito. Que tipo de político é Odorico? Veja aí a ideia do riso cômico. Um político que fala difícil, para enganar um povo humilde, sem instrução. Então, para falar difícil, cria palavras que a gramática não permite. Agoramente, estou transformando um advérbio de tempo num advérbio de modo, e fala, rimando, a confirmação, ratificação, autentificação e sagração, e o povo, para representar bem aquele sentimento, o povo nem entende direito o que ele está falando, mas aplaude, acha bonito, é enganado na lábia de um político ardiloso. Odorico continua. Eu prometi que o meu primeiro ato como prefeito seria ordenar a construção do cemitério. Aplausos, mais aplausos, aos quais se incorporam as personagens em cena. Então, primeiro só a fala dele, depois aparece a cena com todas aquelas personagens que vimos. E ele está prometendo aqui que vai cumprir sua promessa, ou melhor, ele está avisando que vai cumprir sua promessa de campanha, que é a construção do cemitério. E esse vai ser o grande drama, né, da peça, a grande tensão cômica, porque ninguém morre na cidade e ele não consegue inaugurar o cemitério, então vai contratar um matador, Zeca Diabo, para matar alguém, inaugurar o cemitério e acaba morto aí, né, nesse quiprocó cômico. Lembrando que quiprocó é o conceito da comédia do riso a partir das confusões, né, dos enganos. E Odorico continua o discurso. Veja que a rubrica agora veio antes da fala. Botando de lado os entretantos e partindo para os finalmente, é uma alegria poder anunciar que para frentemente vocês já poderão morrer descansados, tranquilos e desconstrangidos, na certeza de que vão ser sepultados aqui mesmo, nesta terra morna e cheirosa de sucupira. E quem votou em mim, basta dizer isso ao padre na hora da extrema-unção, que tem enterro e cova de graça, conforme prometido. Continua com a lábia bonita e enganosa, botando de lado os entretantos e partindo para os finalmente, para frente mesmo dessas construções gramaticais que não existem, e dizendo aqui, que o cara, na hora de morrer, quando for receber a extrema-unção do padre, é só dizer no último suspiro aí que votou em Odorico, que vai ter direito a se enterrar de graça no cemitério de Sucupira. A partir dessa situação, problema, como que eu contextualizei mais o seu conhecimento literário sobre uma obra, sobre um autor, sobre um contexto estético. Eu vou dizer isso a vocês ao longo desse mês, aí vou trabalhar esses tópicos de literatura para chamar bem a atenção a vocês. Seu conhecimento prévio vai facilitar a sua vida. Então, você consegue reconhecer o que é uma comédia, você sabe o que é uma comédia, você conhece o Bem Amado, conhece Dias Gomes, que foi um grande dramaturgo brasileiro. Essa novela teve grande sucesso na televisão brasileira, virou até seriado depois. O próprio Dias Gomes trabalhando na Globo. Então, isso vai ajudar a sua vida. O gênero peça teatral tem o entretenimento como uma de suas funções. Outra função relevante do gênero, explícita nesse trecho do Bem Amado, ou seja, drama é entretenimento porque você vai ver a peça sendo representada numa sessão de teatro, ou vai ver a peça sendo dramatizada na TV, como foi o caso da telenovela.
E nesse caso, além dessa função de entretenimento, existe outra função, que é criticar satiricamente o comportamento de pessoas públicas. Ou seja, é uma crítica satírica que envolve o riso. E é uma pessoa pública que está tendo seu comportamento ridicularizado. B. Denunciar a escassez de recursos públicos nas prefeituras do interior. Será que o tema cômico é a falta de recursos públicos no interior, por isso a cidade não tinha um cemitério? Ou será a letra C? Censurar a falta de domínio da língua padrão em eventos sociais. A questão mais importante na fala de Odorico é a questão linguística, que ele fala muito errado gramaticalmente, enganando que fala bem o português. D. Despertar a preocupação da plateia com a expectativa de vida dos cidadãos. Ou seja, o tema é a morte. Falar de extremoção, de cemitério. Eita, que barulho. Desculpa aí a moto que passou. Por fim, tem a letra E, que diz: questionar o apoio irrestrito de agentes públicos aos gestores governamentais. Ou seja, o que está sendo transformado em riso, o que é risível, são as pessoas que aplaudem o povo, a gente do povo que está dando apoio às ações ilícitas desse prefeito. Então, resposta nossa, letra A. Veja, o que eu destaquei no enunciado, o gênero peça teatral. Nesse caso, é uma peça teatral cômica, é uma comédia. Por isso que a crítica é satírica. Daí a importância de você saber o que é uma comédia. Está fazendo uma crítica satírica, está fazendo uma crítica moral a partir do riso para um prefeito. Um prefeito com ações questionáveis, de enganar o povo, de ações autoritárias para ter sua gestão bem vista pelo seu público, certinho? Quantos odoricos a gente consegue identificar na política brasileira? Porque essa questão que Dias Gomes utilizou, uma cidade pequena para representar toda a brasilidade, né? Recentemente saiu um filme, O Bem Amado, indico para vocês conhecerem, é um bom filme, mostrando essa relação da cidade com a própria brasilidade, certinho? Para encerrar a nossa aula aqui, a gente está em volta de 1 hora, temos aí alguns minutos para discutir os textos literários narrativos nas 2 últimas questões de hoje. Os gêneros literários narrativos são estruturados em prosa, romances, contos, crônicas, com a predominância da sequência discursiva, narração. Veja lá. O gênero narrativo da literatura, alguns livros didáticos chamam assim, os textos narrativos são geralmente em prosa. Lembra que os textos líricos são em versos e estrofes, e esses serão em linhas e parágrafos. Estrutura normal do texto em prosa. O texto dramático é mais o roteiro, como você acabou de ler comigo. Falas, rubricas, indicações de cenas, quadros e atos. Os textos narrativos literários mais comuns no nosso convívio são os romances, são os maiores, as narrativas mais extensas, muito comuns a partir da invenção da imprensa, sobretudo do século XIX para cá, um gênero moderno, na teoria literária de Walter Benjamin, de Adorno, de Lukács, é um gênero do ocidente burguês mesmo, capitalista. Você tem aí, desde romances mais célebres, como Dom Quixote, está aqui do lado direito a ilustração, com um quadro de Gustave Doré, Dom Quixote em sua biblioteca, ele lendo aqui as novelas da cavalaria e visitando o imaginário dos cavaleiros da Idade Média. Dom Quixote é alguém em plena Idade Moderna querendo, a partir das leituras que faz, recuperar o imaginário medieval de cavaleiros e aventuras. Um louco, um personagem fora de tempo. Por que você colocou aqui, Diego, Dom Quixote? Dom Quixote é um romance. Talvez o maior romance na história literária do Ocidente. E a partir de Dom Quixote, os textos narrativos em prosa são mais comuns.
Ao longo da Idade Moderna, as epopeias vão se esvaindo. Hoje você não tem mais produção épica relevante, você tem mais a poesia lírica mesmo. E depois se popularizaram outros gêneros. Os contos é o contrário dos romances no sentido da extensão. São narrativas bem curtas, com um tema bem trabalhado, com menos focos de personagens, um cenário mais singular do que os romances, né? As crônicas são um gênero híbrido. Eu não estou falando das crônicas históricas aqui, tá? Estou falando da crônica literária, nem da crônica jornalística, mas da crônica literária que é publicada no jornal. É um gênero híbrido entre literatura e jornalismo. Então, vou deixar eu falar um pouquinho mais na frente, porque tem uma questão só sobre isso. É um gênero muito cobrado, certo? E texto em prosa com narração. Então, para ter narração, tem um narrador contando uma sequência de fatos. Narração é uma sequenciação de eventos situados num tempo e no espaço. Certinho? Com encadeamento lógico, como a gente viu ainda agora, num recorte de tempo e espaço. Ok? As duas questões que vamos resolver são questões do ano passado. Ano passado exploraram bem aí, tanto na aplicação regular como na segunda aplicação, exploraram bem os gêneros literários narrativos. Bebi uma água aqui, vamos lá. A situação problema, que é o texto que deu origem à questão 5, é uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Por isso que eu disse aqui, a gente vai conversar sobre a crônica já já. A crônica é um texto literário curto, publicado no jornal. Cronos quer dizer tempo, e o tempo que serve ao jornal é o tempo presente. Por isso, geralmente é um tema cotidiano. Como é um texto de entretenimento que vai ser vendido no jornal, como a gente viu, o teatro é vendido, né? Você vende um ingresso, é entretenimento. Ele prende a atenção do leitor com algum tema do seu dia a dia, com algum tom de humor, de riso, e uma linguagem mais simples, porque como é um texto curto, não vai exigir muita reflexão nem do tema nem da linguagem. Certo? É uma linguagem coloquial mesmo. Geralmente são os 3 eixos principais para você interpretar e compreender uma crônica. O tema cotidiano, o tom de riso, humorado, e a linguagem simples, prosaica, certo? Aqui, no caso, é uma série de crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, que é o cronista vivo que nós temos de maior excelência, de um detetive muito atrapalhado chamado Ed Morte. Até houve uma adaptação para o cinema na década de 90, se não me engano, com Paulo Betti representando esse detetive atrapalhado aí, né? Vamos ver aqui esse trecho que caiu aqui na prova do ano passado. Morte, Ed Morte, detetive particular, está na plaqueta. Aqui, de acordo com o seu conhecimento de mundo, talvez você já faça a ponte, né? Há uma intertextualidade com o 007. My name is Bond, James Bond. E aqui não é um agente secreto britânico com licença para matar. É um detetive particular pobre e atrapalhado brasileiro. O meu nome é Morte, Ed Morte. Tem um escritório numa galeria de Copacabana, entre um fliperama e uma loja de carimbos. Dá só para o essencial, um telefone mudo e um cinzeiro. Mas insisto numa mesa e numa cadeira. Veja, é um texto em prosa, está aqui a estrutura em parágrafo. Eu tenho um narrador que está contando a história, que é outra possibilidade de abordagem de textos narrativos.
abordar o narrador. No caso aqui, ó, é um narrador em primeira pessoa. Certo? Quando ele diz aqui, ó, insisto, verbo em primeira pessoa, o narrador, personagem, nesse caso é o protagonista. E você tem ele ambientando o leitor no cenário em que se passa a história. Rio de Janeiro, Copacabana, nas galerias de loja, dentro do contexto aqui, ó, fliperama que nem existe mais hoje nesse sentido aqui. Em uma lojinha vem o escritório dele e na plaqueta está dizendo que ele é um detetive particular. É pobre, ó, tem só uma mesa e uma cadeira, apesar do protesto das baratas. Elas não vencerão. Comprei um jogo de máscaras. No meu trabalho, o disfarce é essencial para escapar dos credores. Aí aqui ele coloca, ó, quem são as adversárias, as antagonistas de Ed Morte, esse detetive brasileiro? As baratas, que habitam o escritório dele, convivem com ele lá, os credores, porque ele é pobre, deve a todo mundo. Totalmente diferente do James Bond, com aquela riqueza, com aquele charme, com aqueles aparatos, né? E aí, ele compra, veja que ele compra máscaras, mas esse disfarce não é o disfarce do detetive particular para fazer suas investigações, é para fugir daqueles a quem ele deve dinheiro. Outro dia entrei na sala e vi a cara do King Kong andando pelo chão. As baratas estavam roubando as máscaras. Despisoteei meia dúzia. Veja, a luta dele contra as baratas que estavam roubando as máscaras dele. E aí ele entrou na sala e viu a máscara do King Kong sendo arrastada pelas baratas. Pisou. As outras atacaram a mesa. Então as companheiras aí reagiram, aí atacaram a mesa onde ele estava. Consegui salvar a minha Bic e o jornal. O jornal era novo, tinha só uma semana. Veja, caneta Bic, um elemento de brasilidade, né? Um jornal novo, tinha uma semana, porque ele é pobre, não tem como acompanhar o jornal diariamente. Outro elemento cômico, né? Mas elas levaram a agenda. Saí ganhando. A agenda estava em branco. Na luta dele com a barata, não conseguiu nem salvar tudo. Salvou a máscara, salvou a Bic, salvou o jornal, mas perdeu a agenda. E, comicamente, ele disse que a agenda estava em branco mesmo. As baratas não levaram nada. Por fim, diz, ó, meu último caso fora com a funcionária do Erótica, a primeira ótica da cidade com o balconista topless. Acabara mal. Morte, Ed Morte. Está na plaqueta. Ele acaba como começa. Além da ideia de James Bond, veja, é de morte. Né? É do verbo, né? Preposição de morte. É um detetive de morrer mesmo. Né? Pobre, atrapalhado, burro. E quando ele encerra aqui falando do seu último caso, você pode até pensar, é um detetive? Será que é um último caso que ele investigou? Ou como James Bond, ele é um caso amoroso porque ele é um sedutor. Mas aí ele fala de não é uma grande atriz, uma modelo lindíssima, como no caso lá dos filmes do 007. É uma balconista da ótica que também faz striptease, porque é uma ótica que mistura as duas coisas, certo? A partir disso, veja o que o enunciado diz. Nessa crônica, texto literário publicado no jornal, que você vai ter a discussão ou a partir dos temas cotidianos, ou do humor, ou da linguagem coloquial. Vamos ver o que a questão fez. O efeito de humor é basicamente construído por uma. Então, riso, ironia, humor. Certo? Qual é a ideia de humor dessa história curta que lemos? É uma segmentação de enunciados baseada na descrição dos hábitos da personagem. É isso que provoca o humor. Em vez de narração, tem mais descrição dos hábitos de Ed Morte. B. É uma ordenação dos constituintes oracionais, na qual se destaca
o núcleo verbal, ou seja, verbo como ação. Então não é uma descrição, é uma valorização das ações, porque narração tem que ter ação. O AC, estrutura composicional caracterizada pelo arranjo singular dos períodos. Ou seja, o que provoca riso, diz a letra C, é a construção gramatical. Não tem nada a ver com o conteúdo, mas a forma como o texto foi escrito. D. Sequenciação narrativa na qual se articulam eventos absurdos. Ou seja, é uma sequência de ações, porque é uma sequência narrativa, e esses eventos são risíveis, são absurdos porque provocam riso para um detetive particular. Ou ainda, por fim, a letra E diz, por uma seleção lexical na qual predominam informações redundantes. O riso é provocado pelo vocabulário, pela linguagem, léxico, como palavras utilizadas. E aí, muita redundância, e essas redundâncias provocam riso. Certo? Será que é isso? Que letra você chegaria aí, ó? Resposta letra D. A narrativa provoca riso porque são eventos absurdos. Você tem um detetive atrapalhado aí. E eu destaquei aqui para a gente ver rapidamente. Ó. As outras baratas atacaram a mesa. Consegui salvar a minha bique e o jornal. O jornal era novo, tinha só uma semana. Mas elas levaram a agenda. Saí ganhando. A agenda estava em branco. Veja, as lutas dele não são lutas de ação contra grandes bandas, são contra baratas. Como aqui, ó, meu último caso foram com a funcionária do Erótica, a primeira ótica da cidade com balconista topless. Acabaram mal. Nem esse caso ele consegue se dar bem, acaba mal. Então, é um herói brasileiro, herói como personagem, atrapalhado para representar o próprio Brasil aí, que desandou, certinho? Letra D. Vamos encerrar a aula aqui com a questão 6, vamos fechar aí por volta de 1h30. Questão 6, a situação problema, foi um trecho de Moacir Sclia, escritor gaúcho contemporâneo que morreu há pouco tempo. Veja, estrutura em prosa com um narrador contando a história de uma lesma, o sonho da lesma. Acompanha aí. Ó. Ela nasceu lesma, vivia no meio das lesmas, mas não estava satisfeita com sua condição. Não passamos de criaturas desprezadas, queixava-se. Só somos conhecidas por nossa lentidão. O rastro que deixaremos na história será tão desprezível quanto a gosma que marca nossa passagem pelos pavimentos. Olha, tem um primeiro parágrafo aqui em prosa, tem um narrador em terceira pessoa que está falando de outra personagem, não de si. Ela nasceu lesma, vivia no meio das lesmas, mas não estava satisfeita com sua condição. Terceira pessoa é um narrador onisciente que tem acesso ao pensamento das lesmas, à fala das lesmas. Então aqui, ó, por meio de um discurso direto, você tem uma perspectiva, uma focalização no que pensa a lesma sobre sua vida a partir de sua fala. Não passamos de criaturas desprezadas, só somos conhecidas por nossa lentidão. Ela está discursando as outras lesmas, dizendo que as lesmas são mal vistas, né? Só são vistas pela gosma, porque são lentas. A esta frustração, correspondia a um sonho. A lesma queria ser como aquele parente distante, o escargot. O simples nome já a deixava fascinada. Um termo francês, elegante, sofisticado. Um termo que as pessoas pronunciavam com respeito e até com admiração. Veja, é um narrador onisciente, como diz Jean Pouillon. Ele tem um ponto de vista ilimitado sobre as personagens, a história que conta. Então ele vai lá aos pensamentos, aos desejos dessa lesminha. É uma lesminha brasileira que se sente muito pequena e desprezada, que queria ser uma lesma francesa, um escargot.
O termo francês é mais chique, né? Ela seria mais admirada. E vai discursando aí. Vamos ver agora, no ponto de vista abordado pelo narrador, como as outras lesmas veem isso. Mas lembravam as outras lesmas? Os escargóis são comidos, enquanto nós, pelo menos, temos chances de sobreviver. Este argumento não convencia a insatisfeita lesma. Ao contrário, preferiria exatamente terminar sua vida desta maneira, numa mesa de toalha adamascada, entre talheres de prata e cálices de cristal. Veja, ela discursava que queria ser mais, as outras lesmas não, você escargou para ser comida. Não, não quero isso não. Mas ela queria. Ela queria ser comida, mas ela não queria ser comida de qualquer maneira. Ela queria ser comida como um escargot, um prato chique da alta culinária francesa, e numa toalha cor de damasco, e talheres chiques, ó, de prata e cálices de cristal, é isso que ela queria. E discursava. Por fim, já aqui do lado direito. Assim como o mar é o único túmulo digno de um almirante batavo, respondia, a travessa de porcelana é a única lápide digna dos meus sonhos. Ela quer morrer aí, ó, como um grande almirante numa guerra que deve morrer no mar. Ela quer morrer como um escargot num prato de porcelana num restaurante francês. Olha aí. E aí a questão nos diz, no seu enunciado, incorporando o devaneio da personagem, o narrador compõe uma alegoria que representa o anseio de. Ou seja, o sonho, o devaneio da personagem, que é a lesma, o narrador expõe a partir do ponto de vista dela e das outras lesmas o que é esse sonho, formando uma alegoria que representa um anseio, um desejo da lesma. Só que interpretando isso, veja, a questão está abordando a interpretação do que foi exposto pelo narrador, onisciente em terceira pessoa, com técnicas de perspectivação, que é o que eu expliquei a vocês aí. Ele conta a história, restringe a história a ponto de vista de uma ou mais personagens. Letra A. Anseio de rejeitar metas de superação de desafios. Ou seja, ela não quer saber mais de superar os desafios da vida. Essa lesminha aí. Letra B. Restaurar o estado de felicidade pregressa. Ou seja, ela foi feliz, está triste agora, pregressa como ideia do passado e quer resgatar essa felicidade pretérita. Ou é a C. Materializar expectativas de natureza utópica. Ela quer concretizar, materializar expectativas, desejos utópicos. Utopia aí, desde Thomas More lá, passando pela ideia de um socialismo utópico, como utopos, topos de lugar estranho, né? Ela quer estar num lugar a que não pertence. Esse é o sonho dela, diz a letra C. Ou é a letra D, rivalizar com indivíduos de condição privilegiada. Ou seja, o negócio dela é brigar lá com a lesminha francesa, o escargot. Ou será a letra E, valorizar as experiências hedonistas do presente. Ou seja, hedonista, tudo aquilo que tem a ver com prazer. O que ela deseja mesmo é morrer sendo mastigada aí pelos franceses, porque o prazer dela é um prazer, sei lá, masoquista, de sofrer, não sei. É mais ou menos isso que diz a letra E. E aí, como é que você resume o que foi exposto nesse recorte aqui do sonho de lesma? A nossa resposta, desculpa, devia estar em vermelho aqui, ó, é a letra C. Materializar expectativas de natureza utópica. Certinho? Perdão. Veja bem, o devaneio da personagem foi incorporado pelo narrador, que é um narrador onisciente, que expôs no texto o que ela deseja. Isso é perspectiva. Qual é o anseio dela? O desejo dela? A travessa de porcelana seja a lápide do túmulo dela. São os sonhos, é o devaneio dela.
Isso forma uma alegoria. O que é a alegoria? A alegoria é um conjunto de símbolos que formam uma imagem poética. Como na escola de samba lá do carnaval, você tem um carro alegórico, e cada fantasia daquela, os cenários, tudo tem um sentido para formar uma imagem maior, uma construção poética maior. Então, se você pega a passagem bíblica, ganhar o pão com o suor do rosto, você forma o símbolo pão como sobrevivência, alimento, suor como símbolo do trabalho, e a alegoria que a partir daquele momento o homem vai sobreviver às custas do seu trabalho, ele não vai ter mais o jardim do Éden, lembrando lá da passagem do Gênesis, né? Então isso é uma alegoria, certo? Quando você junta escargot, cálice de cristal, talher de prata, prato de porcelana, tudo isso formando uma imagem do sonho dela, que, voltando aqui, pedindo perdão mais uma vez, é a letra C. Ela tem uma expectativa, um sonho, que é utópico, porque o lugar dela não é a França, como escargot na culinária do primeiro mundo. Ela é uma lesminha brasileira. Então, resposta, letra C, ok? Então, espero ter ajudado vocês aí nesse primeiro encontro. Cumprindo o meu desejo, o meu objetivo de dar uma passeada pelos principais textos literários. Nos nossos próximos encontros, nas nossas próximas semanas, a gente vai discutir contextos estéticos, não mais gêneros, mas esses gêneros fazem parte dos contextos estéticos. Então essa aula vai ser retomada nos outros momentos, ok? Espero ter ajudado. Desejo a todas e a todos bons estudos, bom curso e saúde para todo mundo, tá? Até a próxima.